Oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. Eu sou o João Ricardo, quase que me esqueci de me apresentar, mas isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Particularmente, Rubia, quando a gente fala desse tema, é um dos meus preferidos aqui do Bitar Podcast, sabia? Porque é um momento que a gente, né, eu consigo respirar, olhar a importância desse tema tem na minha vida, eu acho que impacta também quem está nos assistindo, não é não? Com certeza. E ultimamente a gente leva uma vida muito agitada, né? Corrida, né? Corrida, e às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos e entender se tem algo nos causando alguma angústia. Às vezes a gente não compartilha os nossos sentimentos e o nosso episódio de hoje vai tratar sobre isso. Nessa vida corrida, quantos sentimentos nos passam pela cabeça, né? Em um dia de 24 horas. Então, nesse momento, vamos esquecer um pouco o relógio e olhar para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. E bem neste mês que tem tudo a ver, não tô de amarelo à toa não, viu? Está começando o Setembro Amarelo, que é um mês que a gente olha para esse tema da saúde mental com um olhar mais mergulhar nesse tema, da importância de a gente comentar sobre isso e saber também que existem vários caminhos para a gente conseguir lidar com mais tranquilidade com as nossas emoções. Para isso, a gente fala sobre isso né, no Bitar Podcast de hoje. A gente vai lidar com esse tema, vai entender quais são esses caminhos. Eu acho que informação é o primeiro passo, né, Rubia? Exatamente. E aí, pensando em informação, você pode estar curioso ou curioso como surgiu o Setembro Amarelo. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, Mike M., cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang, um carro, Mustang 68, amarelo, e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. E é assim que esse dia, né, nos Estados Unidos acabou repercutindo no mundo todo e aqui no Brasil, onde há esse olhar então para o mês de Setembro Amarelo, que se trata aí de uma data específica no calendário, mas que tem que repercutir o ano todo, né? Esse olhar importante que a gente tem que ter para a saúde mental. E por isso eu queria que esse episódio repercutisse, não só agora em setembro, mas que você compartilhasse as mensagens que a gente vai passar aqui, a conversa que a gente vai ter com as nossas convidadas ao longo do ano. Tenho certeza que vai com mais facilidade lidar com tudo isso. Não é à toa que a gente convida duas pessoas muito especiais para conversar com a gente sobre esse tema. E por isso a gente está com convidadas especiais. Para começar, a Ana Rita Costa, que é psicóloga, ela atua como terapeuta cognitiva comportamental, faz atendimentos com ênfase no atendimento familiar e infantil. Ana, muito bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer ter você aqui, Ana. Igualmente. E nós estamos também com a Lilian Ferreira. Ela é psiquiatra formada na Universidade Federal de Berlândia, é médica psiquiatra no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, há 2 anos e também atende na clínica em psiquiatria geral. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, gente. É um prazer ficar Meninas, aqui pra com gente vocês. começar essa conversa, que eu acho que tem tudo a ver não só com esse mês que a gente está vivendo, mas com o momento, né, que nós estamos passando, nós estamos vivendo, porque lidar com as emoções, falar de saúde mental tem ganhado cada vez mais espaço e tá aí a importância. Eu separei um dado importante aqui, que no Brasil cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão. Uma pesquisa de uma empresa especializada em soluções de saúde digital, ela aponta um crescimento de 1.290% em consultas psiquiátricas e de psicologia só no ano passado aqui no Brasil. É um dado depois desse período de pandemia que a gente passou, e eu acho que foi aí que ganhou mais ainda a força, a importância de a gente olhar para dentro, olhar para as nossas emoções. Mas esse aumento de consultas, né, está ligado a mais informação que as pessoas estão tendo sobre os caminhos, as alternativas para cuidar da saúde mental, Lilian? Eu acho que sim, eu acho que isso que você falou é um dado pós-pandemia, né? Então, provavelmente esses números estão envolvidos com o que o luto, o enlutamento das pessoas, que foi mal elaborado, a ansiedade, os problemas financeiros, tudo que foi gerado pela pandemia. Eu acho que a gente está tendo reflexo disso. E não só isso, igual você falou mesmo, da questão a pessoa sabe que aquilo, na verdade, tem jeito de melhorar. A pessoa entende que aquilo é um problema, que tem tratamento e que ela não precisa viver daquela forma, né? Existem outras formas de viver. E eu acho que entendendo isso, a pessoa procura ajuda e
procura um psicólogo, um psiquiatra, para poder viver de uma forma diferente, né? Sem aquela angústia, aquele sofrimento e sem aquele prejuízo na funcionalidade, né? Que é o que a doença mental, a doença de saúde mental traz, né? O prejuízo na funcionalidade, o prejuízo da vida dela, né? E quando a gente fala desse tema, né, Rubia, infelizmente existe ainda muito tabu, muito preconceito em a pessoa entender que ela está vivendo aquela condição, que ela pode ter um outro olhar. E quando a gente fala da pessoa, às vezes ligados diretamente às nossas experiências, né? Ana, quando a gente fala hoje sobre esse diagnóstico de ansiedade e depressão, a maioria das pessoas que chegam no seu consultório, que você faz atendimento, realmente seriam esses os problemas? É isso que eles relatam? Não só, né? Além da ansiedade, da depressão, tem também outros transtornos, né? Compulsão alimentar, né? O luto, principalmente, eu acho que foi a maior demanda que veio também para nós. E essa busca, né, do toque também, né? Pela excesso de higiene, né, de cuidado, com medo, né, tanto quando começou isso na pandemia, com os vírus, todo mundo, né, querendo a higienização o tempo todo. Então, não só a depressão e a ansiedade. Já que nós temos aqui duas profissionais de áreas distintas, mas que eu acredito que elas se complementam, vocês poderiam falar um pouco da especificidade da área da psicologia e da psiquiatria no combate, na prevenção aos transtornos, doenças mentais? Então, a psiquiatria com a psicologia, ela trabalha junto, né? A gente trabalha de mão dada e eu acho que, às vezes, pode só fazer terapia, mas dificilmente você faz um tratamento psiquiátrico sem estar em terapia. Se você fizer, está incompleto. Eu sempre oriento isso nas minhas consultas, em todos os atendimentos que eu faço. É muito necessário que tenha acompanhamento psicológico além do psiquiátrico. O psiquiatra, além de fazer avaliação do estado de saúde, da saúde mental, o exame do estado mental, fazer a anamnese, onde a gente faz os questionamentos sobre e tenta fazer uma hipótese diagnóstica, a gente também trabalha com as medicações, né? Então, a gente prescreve as medicações, além de fazer toda essa análise, o exame do estado mental, a anamnese, para entender e focar numa hipótese diagnóstica. Então, mas a gente não trabalha desassociado de psicólogo. A gente sempre orienta que, além dos atendimentos psiquiátricos, que façam acompanhamento psicoterápico. Eu trabalho muito com meus pacientes a psicoeducação, né? A importância também, porque alguns ainda têm esse tabu, a gente podemos chamar de tabu, né? Do psiquiatra, né? Mas eu tenho que tomar um remédio, né? Então, assim, a gente trabalha muito isso, né? Com quem chega. A importância, às vezes, da junção dos dois também. E é muito bom que modernizou isso, né? Porque muitos anos atrás não era tão considerado o psiquiatra e o psicólogo andar tão juntos, igual está sendo nos tempos de hoje, né? E quando a gente fala de terapia, né, existem vários caminhos, é uma única solução. Queria que você me contasse mais como é que funciona. Porque eu acho que para a gente conseguir caminhar com essa conversa, seria até bom, né, Rubia, pra gente se colocando nesse papel para que as pessoas entendam, porque às vezes uma informação diferente, um caminho que ela pode receber através dessa conversa que a gente está tendo hoje no Bitar Podcast, pode ser essencial para despertar aquele olhar diferente para a importância da saúde mental e saber quando, o que procurar. Então a terapia, como é que funciona? É uma conversa? Eu queria que você me contasse isso. Quando e como, né, procurar? Cada um sabe até onde consegue carregar aquele fardo, né? Trabalho muito isso. Quando você se sente angustiado, às vezes você não está conseguindo sair da cama, fazer uma atividade simples da sua rotina mesmo. Se sente triste, toda forma, né? Buscar a ajuda. E eu acho que a terapia é muito isso, o escutar. Hoje, na correria do tempo, nem amigos, né? Tem tanto tempo de escutar o outro, quanto o terapeuta, né? Então, tem várias abordagens, vários tipos de terapia, com profissionais, né, credenciados, mas que as pessoas hoje, eu acho que não só, né, olhando o profissional, a abordagem que ele atua, né,
O que mais se identifica? E eu falo que o psicólogo é muito empatia e afeto. Você chegou ali no consultório, olhou e falou, na primeira conversa você já sabe que aquele profissional é para você, né? Então eu acho que isso, se sentiu angustiado, triste, com vontade de falar algo que está incomodando, não conseguindo lidar com as suas emoções, sempre é importante buscar ajuda, porque tem alguém pronto e preparado para te escutar. Verbalizar, né, é importante. Muitas coisas, muitos sentimentos que a gente tem, muitas vezes a gente nunca compartilhou com ninguém, né? Vive dentro da gente. Às vezes, quando a gente coloca pra fora, fala sobre aquilo, consegue contextualizar melhor. Tô errado? Não. Eu falo para meus pacientes assim, o psicólogo, ainda mais para as crianças, para elas entenderem da forma lúdica, né? Falo, o psicólogo é como se fosse seu diário, seu melhor amigo, né? Você pode contar tudo para ele, que mesmo se você brigar, ficar triste com ele não vai contar nunca para ninguém. Tem essa relação de confiança que é Sim. importantíssima, né? E além dessa terapia, também existem remédios, né, que podem auxiliar nesse processo, que não deixam de ser importantes também, né? Sim, eu acho que não são todos os transtornos que necessariamente é necessária medicação, né? Como ela disse, às vezes a pessoa tá triste, não tá sabendo lidar com uma questão, e é uma questão passageira, pontual, né? Por exemplo, ela falou do luto. O luto não é medicável, né? O luto a gente não trata ele, a gente trata ele para a pessoa elaborar, não para que aquele sentimento passe. Porque se a gente trata o luto, pode causar outro transtorno lá na frente. Então, a gente tem que usar essas medicações, que a gente tem vários hoje em dia no mercado, e eu acho que assim como ela falou, assim, a psiquiatria e a psicoterapia têm andado de mão dada, porque aquela imagem antiga do psiquiatra, que eu vou no psiquiatra, então eu vou andar paralisada, babando, não vou conseguir sair da cama. Hoje em dia não é para isso que a gente medica para a pessoa se aproximar ao máximo do que aquilo que ela era antes daquele adoecimento, sabe? Então, a gente lança a mão das medicações quando é extremamente necessário e para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, né? É claro que existem adoecimentos e adoecimentos. Existem adoecimentos que talvez precisem de mais medicações, às vezes medicações sedativas, naquele período de crise, mas em geral, eu acho que a Ana vai falar talvez a mesma coisa que eu, o grosso do consultório é para que a pessoa consiga se reencontrar mesmo depois do tratamento, depois daquele processo de adoecimento. E aí, pensando na questão de medicação, é muito importante ressaltar que a automedicação, ela não é indicada nunca, né? Gente, o remédio do vizinho não é melhor. Tem aquela coisa, meu amigo, a minha amiga já tomou, eu vou pedir o dele, ou então vou conseguir comprar de alguma forma. Nunca é indicado. É o dia a dia do consultório, né? A gente explicar, olha, ok, o seu vizinho toma isso, mas o que você me contou aqui não vai dar certo pra você com aquele remédio do seu vizinho, assim, não pega o remedinho de dormir do seu vizinho que não vai dar certo, né? Esse remedinho de dormir vicia, não é por esse caminho que a gente tem que ir. Então, é o dia a dia do consultório mesmo, é ficar batendo nessa tecla e tentar desmistificar mesmo o tratamento psiquiátrico. A gente às vezes sabe o remédio, mas nem sabe o problema. Muitas vezes não sabe o problema que tenha levado, né, a esse fim. Por isso é importante a gente fazer esse reforço. O que eu quero saber agora é que, para vocês estão do outro lado da mesa, então vocês ouvem muita coisa, se deparam com muitas histórias. E eu sinto que muitas vezes ainda há pessoas que minimizam esse olhar da saúde mental, lidam como se fosse um problema à parte ou se fosse algo muito fácil de ser resolvido, muitas vezes até um problema que não precisa ser resolvido por nem se tratar de um problema. Quando a gente ouve uma história, tem pessoas que têm esse preconceito, têm um olhar muito cético ainda à saúde mental, né? E como convencer essas pessoas que há sim a necessidade, a importância e principalmente esses caminhos que realmente tem que ter esse olhar para a saúde mental? Eu prezo muito, né, como eu atendo também crianças, a família, crianças e adolescentes, né, dos jovens, dos nossos jovens aí.
Às vezes os pais acham que é falta de limite, que é manha, que é birra. É como se eles entregassem, não sei se acontece com a doutora também, mas se eles entregassem e falassem, cuida aí, e me entrega pronto, né? Ou então, né, no caso dela, eu imagino que seja, dá um remédio que sossegue, né? E não é bem assim. Acho que o que falta para os nossos jovens hoje, principalmente, né, as nossas crianças, é entender que eles reconheçam as emoções, né? O que você está sentindo? Você está chorando desse tanto? Por quê? Né? Tá doendo? Aonde? Me mostra. Eu acho que na correria do dia a dia, esse menino chora o tempo inteiro. Eu falo que nós somos as gerações, nós, né? Eu acho que temos a mesma idade, pelo menos. Limpa o joelho, levanta e vai, né? E engole o choro. Então, crescemos adultos engolindo o choro e agora tentando desmistificar, né? Que podemos chorar. Então, acho que precisamos chorar, né? Então, acho que um pouco é isso. Concordo com o que a Ana disse e entendo também que a gente, pensando também pelo outro lado que você disse, que o João disse, no sentido de que às vezes a gente tenta tornar aquele sentimento como um adoecimento, entende? Porque, por exemplo, tristeza, raiva, ansiedade são sentimentos humanos, né? Alegria são sentimentos humanos. Então, eles existem e a gente passa por eles. A gente não vive uma vida sem passar por eles. Se viver uma vida sem passar por eles, tá errado, entende? Aí é um adoecimento também. Até bloquear essas emoções seria um problema. Sim, claro. Então, a gente tem que ter noção e saber até orientar o nosso paciente enquanto está no consultório, o que olha, você está vivendo isso, e eu enfrento muito isso no meu dia a dia, né? Porque as pessoas querem uma pílula mágica, que faça passar aquela dor, que faça prestar mais atenção na aula, que faça passar no concurso. Então, é um exercício de psicoeducação, né? De, olha, você tá assim, desse jeito, você tá triste dessa forma, porque aconteceu uma coisa muito ruim com você. E é necessário que você passe por isso. Então, eu não estou dizendo que você não precisa de ajuda. Você precisa, sim, de ajuda. Você precisa de elaborar esses sentimentos, precisa de um atendimento psicológico para que você consiga. Mas o remédio o que eu posso te oferecer hoje, que é a medicação, não vai fazer passar mais rápido, né? É preciso uma elaboração. Então, assim, as medicações, quando elas bem indicadas, elas mudam a vida de uma pessoa, né? Ela pode... Eu costumo dizer no consultório, assim, é até clichê, né? Que o antidepressivo, por exemplo, é a molinha no fundo do poço. Mas o poço você tem que ir subindo sozinho, sabe? Que entra a outra parte do tratamento que não só a medicação, né? Que é a mudança do estilo de vida, a pessoa fazer um exercício físico, a pessoa procurar uma psicoterapia, tentar ter maior conexão com a religiosidade, com a espiritualidade, tentar ter uma maior conexão com as pessoas que estão em volta dela, com os amigos, com a família, para que ela consiga passar por aquele período, né? Então, assim, a medicação em si é um ponto e o tratamento engloba N outras coisas. E, às vezes, a pessoa não está disposta, né? Porque mudar dói, mudar é difícil, mudar dá muito trabalho, Mas né? ninguém aprende no conforto, né? Tem essa recado importante. Ô, Lilian, tudo isso que você traz aqui das mudanças de hábito, né? Tem a ver com o autocuidado? Seria isso o autocuidado? Que a partir dele eu consigo lidar com as emoções de uma outra forma, de uma outra perspectiva? Sim, o autocuidado, eu acho que tá dentro de você olhar para si mesmo, né? E o que a Ana disse de eu tenho que saber o limite, até onde eu consigo ir, né? Então, cada um tem seu limite. E quando a gente olha para a dor do outro, a gente não pode olhar com nossos olhos, né? Dizer, não, isso aí é só isso e tá tudo bem, vai passar, engole choro, né? Hoje a gente tem que olhar para a dor do outro com empatia. É isso que a gente tenta fazer no consultório. Então, da questão do autocuidado, pensar, sei lá, eu atendo muita mãe, né? Eu atendo muita mulher. E aí, elas, às vezes, chegam envergonhadas para mim de
reclamar que não tá dormindo porque o filho não dorme, de às vezes dizer, nossa, eu tô tão cansado, ou eu tô tão triste porque eu não me reconheço mais. E aí a sociedade, as pessoas que estão em volta falam, não, meu bem, você tem que agradecer porque seu filho é saudável, tá ótimo, não dormia normal. Mas é exaustivo, né? É exaustivo e a gente não sabe qual é o limite daquela pessoa. A gente não sabe se é ok para ela não dormir 2 dias seguidos. Para mim, para você, para ela pode ser ok, para ela não pode. Pode não ser ok e pode estar trazendo um sofrimento intenso. Então, olhar para si, saber os seus limites, aceitar que você tem limite, que precisa de ajuda. Eu acho que tudo isso engloba o autocuidado, mas eu acho que principalmente aceitar que você é um ser humano. E que você, às vezes, precisa parar, e que precisa de ajuda, e que precisa pedir ajuda, né? Que é uma coisa difícil, não é fácil. Falar sobre a nossa fragilidade nem sempre é fácil, né? Não. Mas diante agora de uma psiquiatra, uma psicóloga, parece que a gente tá numa sessão de terapia, né, Rubia? Uma calma, eu já tô até um pouquinho mais tranquilo aqui, esqueci de horário, esqueci de relógio, que me faz querer compartilhar uma história aqui, que pode ser que muita gente se reconheça não nesse mesmo enredo, mas com esse mesmo desafio. Tava contando pra vocês, antes da gente começar as gravações, que a primeira eu nunca tive esse olhar cuidadoso pra saúde mental. E quando precisei ter, fui parar no hospital por conta disso, né? Então, e sem ter dimensão que eu estava indo ao hospital por conta de um problema da mente e achando que era do corpo. E achei que estivesse morrendo, basicamente, viu? Era uma tarde, tava logo no começo do meu primeiro estágio da faculdade. Na faculdade era a época de entregar aqueles trabalhos mais difíceis, todos aqueles desafios da vida pessoal também. E aí comecei a sentir uma dor aqui no peito, uma coisa diferente, né? Compartilhei com o pessoal. E aí veio aquele diagnóstico mais comum, né? Gases, é uma coisa mais... Toma uma água com gás, tomei remédio pro estômago. Isso era no começo da tarde. O dia inteiro lidando com aquela dor, fui embora pra casa com aquela dor, muito cansado. Falei, bom, pelo menos agora eu vou descansar e vou ter uma solução aqui, né? Pois bem, deitei na cama, tomei banho, deitei cedo aquela vez, era umas 8h30, tava deitado já. Olhava pro relógio, 9h30, nada de dormir. 10h30, nada de dormir. Quando eu vi já era 2h da manhã e eu não tinha, mesmo cansado, conseguido dormir. E aí coloquei aquilo na cabeça e falei assim, gente, eu estou morrendo. E uma pessoa que está morrendo, ela procura ajuda e não faz que nem eu, que já tinha passado ali suas 12 horas com aquela dor no peito. Tentei ligar meus pais estavam viajando, eu não consegui falar com eles, aquela dor ia aumentando, uma preocupação, cara. Falei, bom, a única saída... ir pro hospital. Nessa época eu já estava morando fora de casa, já estava aqui em Uberlândia fazendo faculdade, ou seja, longe dos pais, que era quem, se eu estivesse em casa, a primeira pessoa que a gente correria seria pra mãe, pro pai, né? Então, lidando com tudo isso, chamei o Uber pra ir pro hospital. Só sei que na minha cabeça já era tarde, porque eu já estava sentindo aquela dor fazia muito tempo, falei, agora tô nos últimos respiros, vou tentar salvar alguma coisa aqui. Só sei que quando eu entrei no Uber, eu tava tão pálido, sem ter dimensão da minha situação, e com muita dificuldade em explicar que eu tava ali numa situação, só que o motorista olhou pra mim, ele percebeu que não tava tudo bem, que o destino era um hospital. Eu sei que ele acelerou muito, que ele conseguiu passar por cima de um canteiro de uma avenida pra atravessar, eu acho que pra chegar mais rápido, que eu acho que ele se solidarizou com aquele jovem que estava morrendo no fundo do carro dele. Cheguei no hospital, eu não sabia nem como explicar pra moça que eu estava morrendo. Na minha cabeça eu já tava... Falei, cara, daqui eu não sei mais se tem salvação. Abotoando paletó. Exatamente, quase. Paletó que eu nem tinha. Mais uma preocupação, arrumar esse paletó pra, enfim. Mas, graças a Deus, não era o caso. Não é à toa que estou aqui. Mas fui acolhido ali rapidamente, fui conversar com o médico. E, ao chegar, quando o médico perguntou meu nome e minha idade, a dor passou. E eu me senti um palhaço. Eu falei, agora, como explicar pra ele que eu não tô... O que tá acontecendo, né? Falei assim, será que a morte é assim? Agora você sente um alívio? E aí, ao conversar com o médico, e ele fez perguntas que eu... Cara, eu tô com dor no peito, ele me perguntando, como é que é a sua vida? Você faz faculdade? Moça, eu tô com dor no doutor, eu tô com dor no peito, que eu tô morrendo, interna aqui, cara. E aí, eu falando com ele, aquela dor foi passando, aquele aperto no peito foi passando, não sentia mais nada. E conversando com ele. Quando ele falou as coisas, eu acho que as perguntas que ele fez foi muito... Até pra eu entender o que estava acontecendo. Faculdade, morando fora de casa pela primeira vez, lidando com o mercado de trabalho ali no estágio e tudo mais, e eu fui de dimensão que eu estava tendo uma somatização. Quando ele falou essa palavra, eu até assustei, que eu falei, bom, somou tudo,
não tem mais o que fazer. Piorou. Mas aí que eu fui tendo dimensão que o que a gente sente reflete em sintomas reais, né? Por exemplo, eu senti dor no peito, mas pode ter gente que pode sentir outros sintomas. Elas podem falar melhor que eu. Só sei que aquela foi a primeira vez que eu tive esse olhar para a importância da saúde mental, uma coisa que eu nunca tinha tido, e só na sala do médico, lá no hospital, em uma emergência, que eu fui ter dimensão, que era uma coisa que eu poderia ter compartilhado antes e não chegasse a esse ponto. Só que, felizmente, hoje eu conto com esse ar cômico dessa situação toda, mas eu sei que nem sempre a história é assim, né? E às vezes pode ser tão tarde que pode trazer consequências muito mais severas do que aconteceu pra mim. E aproveito, já que eu tô nesse embalo, pra compartilhar, que eu, até naquela época eu lidei de uma maneira tão... Nossa, aconteceu uma vez que foi só na pandemia que eu tive esse olhar que a saída poderia ter sido uma terapia para N problemas e não só esse, né? Compartilhei também que eu estava assistindo uma reportagem. Essa história eu acho que eu já contei aqui no Bitar Podcast. Eu estava assistindo uma reportagem durante a pandemia que falava sobre como a pandemia impactar no futuro profissional dos jovens. E ao assistir aquilo, eu fiquei sem reação. Meu pai tentou falar comigo, eu não conseguia formar uma palavra e foi muito difícil, porque você queria só chorar. Entendi também que estava tendo uma crise de pânico, foi aí que eu procurei a terapia e de lá tirei várias lições que eu até compartilhei aqui com o pessoal, porque aprendi da importância de verbalizar muitos sentimentos que a gente carrega e a gente não compartilha com ninguém, e do fato de você falar. Às vezes você falar até pro espelho, você falar aquilo que você consegue. É uma alternativa, né? Não tô ficando louco, não. Conta pro pessoal que eu não tô ficando louco. Às vezes eu acho. Mas verbalizar, entender que às vezes a gente esquece de colocar algumas caixinhas, mas existem vários tons de cor entre o rosa e o azul, e nem sempre a gente vai estar nessas caixinhas, né? Então, isso foi me dando várias lições que hoje eu consigo entender que eu vou continuar sentindo essas emoções, seja tristeza, raiva, ansiedade, mas saber o que causa e como lidar é essencial. Então, eu acho que minha terapia foi muito bem sucedida, né? Tô errado? Parabéns. Ó, tá vendo? Parabéns pra minha terapeuta também, a Érica, a psicóloga. E confesso pra vocês que ao falar, hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, compartilhar aqui num podcast, que eu sei que muitas pessoas vão ver, mas na época eu tive preconceito, viu? Nem psicóloga eu tinha coragem de falar, eu falava terapeuta, que eu acho que tinha um tom mais leve. E compartilhar isso também era muito difícil. Eu lembro que minha primeira terapia, eu acho que isso acontece com vocês com frequência, quando eu fui, eu sabia o que estava causando os problemas. Eu falei assim, mas eu não vou falar tudo pra ela não, eu tenho vergonha de algumas coisas e tudo mais. Só sei que a primeira pergunta que ela fez, eu falei, eu acho que 1h30, sem parar. Eu acho que o que eu precisava era falar. Eu acho que acontece com frequência isso, né? A falta de verbalizar, de falar. E é o momento pra isso, a terapia, né? Eu falei tanta coisa agora, mas eu acho que acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria, mas que se você se identificou com esses problemas, sabe que você não tá sozinho. Há muita gente que já entendeu isso e procurou ajuda, e tem muita gente que, infelizmente, vai parar lá na sala de uma emergência que nem eu precisei parar para ter dimensão da importância do cuidado que a gente tem que ter para a saúde mental, porque eles podem acabar se tornando problemas reais. Não menti em nenhuma fala minha, né? Acho que consegui passar, tava certo. Mas é muita gente que chega na terapia, às vezes um pouquinho tarde, né? Às vezes, se fosse antes, ou na sala enfim, procura essa ajuda especializada, né? Às vezes um pouquinho tarde, né? Por isso que eu queria que, depois desses relatos, eu sei que tem muita pergunta para fazer em cima disso, mas a gente já falou um pouquinho desses sinais de alerta, mas quais são os sinais de alerta, aliás, que eu preciso para procurar ajuda? Para não chegar que nem o João Ricardo, que o Uber quase tomou uma multa, e se ele tiver tomado, peço desculpa, mas agradeço por estar vivo hoje, precisar passar por isso. Então, os sinais de alerta, igual eu trouxe, né, mais cedo, antes. Sempre que você sentir angustiado, né? Às vezes, muitos relatos que chegam no nosso consultório nossa, eu fiz todos os exames porque eu tava tendo palpitação, sudorese, dor no peito, enfim. Dermatite crônica. Então, assim, várias coisas podem ser ocasionadas pela ansiedade. Na pele, né? O pessoal sente geralmente queda de cabelo. Queda de cabelo, sim. E aí fazem dores musculares, principalmente, com mais frequência, sempre aparece. Então, acho que assim, fui em todos os especialistas possíveis, prováveis e improváveis, e não encontrei nada, né? Então, esse é o momento de procurar uma ajuda psicológica. E é uma dor real, né? Uma dor que as pessoas sentem, acham que vai ficar na mente, vai ficar restrito a ficar mais tímido ou mais retraído, vai ficar mais isolado. Não, as pessoas sentem essa dor no corpo, né? Como se fosse uma doença de outra área.
Dá pra se dizer assim. Quando você contou a sua história, você exemplificou uma crise de pânico, né? E aí, quando você começa a ter uma crise de pânico, é como se tivesse um efeito cascata. Então, você começa a produzir hormônios que vão ser de luta ou fuga, que são hormônios que são normais, são reais e que a gente utiliza eles para situações de ansiedade mesmo. Só que no seu caso você não conseguia identificar ou não tinha uma situação de ansiedade muito clara. Por que você estava com aquele sentimento, com aquele medo tão intenso? E aquilo foi tomando conta de você. Então, assim, quando eu falo para os meus pacientes, aí eles ficam, às vezes, vão no hospital e ficam ofendidos com o médico, dizendo, não, você não tem nada orgânico aqui. O seu coração está batendo normal, sua frequência cardíaca está ok, a sua pressão está dentro dos parâmetros adequados. E eles ficam ofendidos com aquilo, mas eu estou sentindo. É físico, né? E não deixa de ser físico, porque sim, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade e aquela ansiedade, ela está trazendo todo um desbalanço hormonal e é como se ela estivesse fugindo de um leão na selva, mas o leão não existe. O leão é da cabeça dela. E quando você fala assim, quando você diz os seus sentimentos, e principalmente para os pacientes que são mais ansiosos na vivência do consultório, eu costumo dizer que ele dimensiona melhor, né? Porque dentro da sua cabeça, aquilo que você está pensando, ou o problema, ou aquele motivo da ansiedade, ele tem um tamanho, né? E quando você fala aquilo, você consegue dimensionar, não só dividir ele em caixas, mas saber qual o tamanho daquele negócio que está te angustiando tanto. E aí, quando você fala assim, não, mas eu cheguei na sala do consultório e eu comecei a falar, isso tem nome, é o efeito terapêutico da consulta mesmo, isso é real. A pessoa só de estar lá na sua frente, de saber que tem alguém para ajudar ela já vai se sentir melhor, né? E fazer essa escuta especializada mesmo, porque uma coisa é você conversar com seu amigo, com a sua família, e não tô desmerecendo essas conversas de bate-papo, né? Essas conversas de bar, não tô desmerecendo. Elas têm todo o seu valor e toda a sua necessidade, mas uma escuta especializada faz muita diferença em alguém que está em sofrimento mental. Nesses casos, né, principalmente. Sim. E foi engraçado que você falando, eu lembro que o médico na época falou assim, vamos até fazer os exames, mas eu tenho quase certeza que o que você está sentindo é relacionado à somatização, fios, deu tudo certo, graças a Deus. Foi a primeira vez que eu fiz o exame do coração, e só para tranquilizar. Então ele falou que estava acostumado a lidar, principalmente nesse perfil universitário, jovem, lidando com essas fases da vida. Rubem, não deixa sozinho nessa. Já teve alguma situação que você se viu nessa necessidade de ter esse olhar cuidadoso para a saúde mental? João, na época da minha escrita do mestrado, já estava no 2º ano, é aquele momento que você tem que entregar a sua dissertação, e aí eu dei uma paralisada, eu não conseguia mais evoluir na minha pesquisa, e aí os dias foram passando, eu acordava sempre com a tontura, zonza, sentindo uma dor numa das pernas, e aí passou uma semana, eu também demorei a procurar auxílio, até que eu falei, gente, não dá mais, eu nunca tive isso, tá acontecendo alguma coisa. E aí era uma crise de ansiedade também relacionada a essa pesquisa. Para quem faz mestrado aí, sabe que chega uma fase que você tem que finalizar e que às vezes você paralisa mesmo, mas é a importância de ter algum profissional especializado para contribuir com que essa fase seja mais leve, mais tranquila. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Também não morri do coração, graças a Deus. Então tava tudo certo. Tem um livro bem legal que ele fala sobre isso, chama Não Acredite em Tudo que Você Sente. Eu acho ele maravilhoso. A gente adora fazer essas indicações complementares no nosso podcast. Já vou anotar. Não acredite em tudo que você sente. Já que você puxou esse assunto, tem um filme, Divertidamente. Sim. Falei o nome certo? Eu acho que é esse, Divertidamente. É um filme que consegue ilustrar muito bem essa questão da mente, né? E ele é um filme de animação, mas eu acho que seria obrigação todo mundo para querer assim, ter dimensão de como é que funciona. Eu acho que é um filme para vocês, especialistas. Realmente dá pra ter dimensão? Dá pra indicar? Eu tenho um filho de 5 anos, eu assisti muito já esse filme com ele. Eu acho que eu tenho que voltar a assistir agora, que ele tá numa fase bem difícil. Mas é importante para conseguir denominar os sentimentos. A gente encontra muito adulto na nossa vivência de consultório que não sabe nomear um sentimento, né? Que não sabe dizer, eu fiquei com raiva. Eu tô triste.
ou eu fiquei com inveja. Ele não sabe falar daquele sentimento porque ele não aprendeu. A nossa geração não aprendeu a lidar com isso, né? E é tão engraçado que eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. Às vezes eu tô nervosa, ela fala, mamãe, senta aqui, respira. Então a gente vê que, né, tudo aquilo que a gente passa pra eles que Aí você fica assim, retorna. toda orgulhosa. Minha filha, eu lembrei agora, eu assisti a um vídeo no Instagram, inclusive, que tem a ver com isso que vocês estão falando. Uma criança, ela estava com muita raiva, frustrada por ela não ter conseguido montar um brinquedo. E aí a mãe senta com ela e vai conversar. Quando foi que você começou a sentir essa raiva? Por quê? E agora? Como você está? E eu acho que isso faz falta desde a nossa infância para saber lidar com isso, né? Sim. Tem toda a diferença. São gerações diferentes, né? Como você falou, a sua filha já fazia essa abordagem, porque com o passar desses últimos anos, principalmente, cresceu esse número de consultas relacionado justamente às pessoas terem mais informação desses caminhos da importância de cuidar da saúde mental. E nos nossos relatos, dá para perceber que é um cuidado que não se restringe ao tempo. Pode até mudar as situações, o cenário, mas as crianças, elas precisam ter esse cuidado, os jovens, enfim, e ao longo da vida, até mesmo os idosos, né? Porque chega nessa etapa da vida, muitas pessoas acham que tudo que deu já tinha que estar acontecendo e tudo mais. Às vezes aumenta até o tabu de você se mostrar frágil por diferentes problemas, né? Diferentes, enfim, que existem, mas é super importante também ter esse olhar para essas diferentes idades, né? Você que trabalha nesse ambiente familiar, existe todo esse contexto. Pode mudar esses cenários, mas os problemas continuam acontecendo. Sim. E os idosos, principalmente, né? Falar para eles da importância da terapia, né? Do processo terapêutico é muito mais difícil, porque eles acham que tudo médico e remédio resolve, né? Então, eles vão no psiquiatra e muitos chegam assim, não, doutor, eu tô aqui porque meu psiquiatra mandou. E aí, você tirar esse tabu que eles podem falar, né? Puxar essa conversa e eles adquirirem essa confiança em você é difícil, mas acontece. Essa geração de idosos que a gente tem atualmente é de uma fase que criança não era nem gente. Então, como que eles iam ter direito a ter sentimento, né? Eles eram considerados como uma esponja, né? Eles tinham que absorver tudo aquilo que o adulto colocava para eles ou mandava, né? Então, assim, ele veio sem saber o que era aquilo que ele estava sentindo, porque tudo era birra, ele merecia apanhar. Porque criança não era gente, não tinha direito de querer, não querer. Então, foi uma geração que foi, na sua grande maioria, obviamente que tem algumas pessoas que não foram criadas dessa forma, que eram obrigados a aguentar tudo que fosse impingido para ele, que fosse colocado para eles. E essa é a realidade. Aí hoje, para um idoso olhar e falar, eu estou em sofrimento, eu estou sentindo isso, eu não sei se você observa isso também, mas muito idoso não sabe denominar sentimento, e isso é um grande fator de adoecimento. E sair daquele modus operandi que adoeceu ele é muito difícil, porque ele viveu toda uma vida daquela forma. E às vezes a gente fica assim, mas a minha avó, porque, por exemplo, vamos supor que seja uma senhora que viveu uma vida toda atribulada, trabalhou muito, trabalhou em casa, criou não sei quantos filhos, e aí ela não tinha nem tempo de olhar para si, não tinha nem tempo de ter autocuidado, ela simplesmente tinha que fazer. Então, o funcionamento dela era um rolo compressor, ela ia levando, né? E agora, num momento que ela tem tempo de olhar para si, e ela olha toda essa história, e adoece, porque ela não consegue lidar com os pensamentos e as emoções e os sentimentos dela, porque antes ela nunca conseguiu lidar, né? Nunca teve a oportunidade de lidar. E aí, esse filme, vou voltar no filme Divertidamente, sou muito fã dele, assim, na verdade. Eu acho que faz esse trabalho de psicoeducação lindamente, assim, né? Eu gosto muito de assistir, eu já assisti diversas vezes. Eu acho que o meu filho estava naquelas fases das birras, assim, 2, 3 anos, eu mostrava pra ele, eu falava assim, olha, tá vendo? Ele tá com raiva, ter raiva é normal. A gente só não pode sair batendo em todo mundo, porque a gente tá com raiva, né? Às vezes dá vontade. Mas dá a gente tem como vontade. controlar. E precisa. O problema é quando sai da sua cabeça e vira ação. Esse que é o problema, né? Porque quando a gente fica tão preocupado assim, eu tô com raiva, meu Deus, o que eu vou fazer com essa raiva? Tem várias
várias formas de lidar com a raiva, né? Não é só de uma forma agressiva. É legal que o filme mostra que tem espaço para alegria e para tristeza, para raiva, para felicidade. Então tem todos esses contrapontos que existe esse espaço, né? Meu pai fala: a gente vive numa montanha-russa, literalmente, porque um dia a gente vai estar lá em cima, mas a gente tem que lembrar que essa montanha-russa vai descer, então vai vir outro sentimento, e de repente ela vai subir de novo. Então, sabe, esses caminhos. E eu acho legal falar sobre o filme porque a gente tem referência, e muitas vezes essas referências são importantíssimas para a gente ter dimensão de que caminho tomar naquele assunto, porque às vezes a gente acha que só a gente está passando por aquilo, só a gente tem aquele sentimento, e até os artistas, né, agora com essa crescente de informações voltadas para a saúde mental, com as pessoas falando o que sente, falando do diagnóstico abertamente na mídia, causa essa sensação de poxa, eu também posso procurar por esse caminho, né? Vocês sentiram isso? Que houve uma valorização nesse sentido de mais abertura das pessoas compartilhando e não tendo, por exemplo, as pessoas que a gente vê na mídia lidando elas como se elas vivessem numa redoma totalmente isenta, e quando chega uma cantora e fala eu tenho ansiedade, ou alguém não consegue fazer tal coisa, se isenta porque eu preciso lidar com a saúde mental, causa mais estranheza, mas também ajuda que outras pessoas falem, pô, também consigo, né? Com certeza. Eu falo que as emoções, elas não escolhem classe social, né? Todo mundo é ser humano dentro da sua individualidade. Eu acho que o autocuidado que nós falamos também, a doutora falou muito bem, eu acho isso, é olhar para a sua individualidade, né? É a necessidade de parar, às vezes, de se cuidar. Então, eu falo que não tem classe social. Né? São os famosos, os não famosos, pessoas que você olha e fala, nossa, ela é tão feliz, mas né, por trás não sabe se ela está escondendo essa felicidade. Inclusive, né, a gente trazendo esse assunto, né, do Setembro Amarelo, que é o suicídio, né? A maioria das pessoas com a ideação suicida, né, hoje, a gente se preocupa, não é, doutora? Você pode me corrigir, mas a gente se preocupa quando elas estão muito eufóricas, né? E felizes. Então, assim, tem essa... Por que isso acontece? Quando a pessoa Extremos, decide... assim? Por exemplo, a gente... isso da prevenção do suicídio, eu vou falar a minha parte, porque é o que eu conheço. Aí Claro. quando a gente pensa em avaliar uma pessoa com risco suicida, a gente tem alguns fatores que a gente tem, alguns caminhos para pensar em uma hora ou menor risco dela chegar a tentar o suicídio, né? Assim, a gente tenta, né? Porque, obviamente, o estado mental, ele é uma coisa flutuante. A pessoa pode estar na sua frente, no consultório, e ela tem um risco médio, moderado, para uma tentativa de suicídio. E ela pode sair do consultório, alguma coisa acontecer, ela ter uma ação impulsiva, e ela tentar, enfim. Então, assim, a gente tenta, obviamente, a gente tem os estudos, mas a gente pode ir avaliando, por exemplo, uma pessoa que ela disse, quando a pessoa está eufórica, às vezes ela já decidiu. Ela já se organizou e por isso ela ficou feliz. E aí a gente se assusta com aquilo, normalmente na prática, porque uma mudança muito brusca, né, do estado mental da pessoa, a gente tem que apertar um botãozinho de alerta, comunicar à família, avaliar melhor, né, do que está acontecendo. É porque existe o clichê de que uma pessoa que poderia tirar a própria vida, ela estaria num quadro de tristeza, depressiva. Não só. Então, não somente uma mudança de estado aí para euforia pode indicar esse risco. Sim. É o caso mais grave, assim, quando a gente fala desse cuidado da saúde mental, é onde realmente inspira mais cuidado? Tem muita coisa, varia? né? Tem muita coisa. Porque, por exemplo, não é só a pessoa que está deprimida que pensa em se matar. Existem outras doenças que podem levando a pessoa para esse caminho. Então, quando a gente fala em pensamento suicida, a gente, na verdade, avalia se a pessoa está passando por algum sofrimento, alguma angústia tão grande que ela não se encontre com saída. Então, não necessariamente uma pessoa que é deprimida está tomando antidepressivo, né? Às vezes, uma pessoa que tem um transtorno psicótico, que ela tem uma quebra com a realidade. Então, ela não sabe diferenciar o que é real e o que não é real. Ela pode fazer alguma coisa que atente contra a vida dela e
e não tá deprimida. Ela não deu sinal nenhum para a família dela de que ela poderia tentar alguma coisa, ela poderia fazer alguma coisa, né? Uma pessoa que tenha, por exemplo, um transtorno bipolar, aparentemente ela pode estar eufórica, um episódio de mania, mas às vezes alguma angústia, algum ato impulsivo faz com que ela faça alguma coisa contra ela. Então, é muito difícil a gente colocar a saúde mental numa linearidade, sabe? Porque ela é muito abrangente. Quando você diz assim hoje em dia na mídia, as pessoas falam mais sobre isso, eu falo que tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? Porque eu acho que a gente encontra muito também no consultório, chega, doutora, eu sou bipolar. Já chega de diagnóstico pronto. Aí eu já chega pedindo medicamento. Fala mais. Não, eu sou bipolar. E eu li que trata assim, assado. Vi no Google. Li Dr. Google, me diz tudo isso. Eu tô velha, né? Agora tem um negócio que você coloca de inteligência artificial. O chat GPT. Isso, pra você ver tanto que eu tô velha, eu não sei nem lidar com isso. Mas eu li lá e é isso aí, eu sou bipolar. Então, tem esse pró e esse contra, né? Quando você fala sobre isso e você se identifica, é importante que você tenha uma visão profissional daquilo, né? Mas pelo menos são pessoas que procuraram o consultório. Isso, Perceberam que mesmo achando que o diagnóstico, o final deu certo, que foi o caminho correto, que foi procurar ajuda. Isso, e acontece, às vezes, assim, uma maior incidência de pessoas, por exemplo, doutor, eu tenho TDAH, é real, eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção, etc. Ou eu sou bipolar, isso varia com a moda da doença, assim, um jeito de dizer, assim, sabe? Do que seria o contra dessa divulgação toda. É claro que é muito importante falar em saúde mental, em sofrimento, de desmistificar, de trazer a pessoa uma visão real da vida, né? Porque o que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, é um corte muito pequeno da vida completa da pessoa. E eu acho que isso é importante. É legal você falar sobre isso. Rede social é um perigo, não é não? Ao mesmo tempo que se torna uma fonte de entretenimento, informação também, de contato, relacionamento, às vezes esse olhar de recorte pro que vai para a rede e para a vida real tem essa diferença e acaba impactando. Por que essa relação de aumento de cuidado da saúde mental, aumento de procura pela especialidade, ao mesmo tempo que essas redes sociais vão crescendo? Tem alguma relação? Dá para explicar? Com certeza. As pessoas estão, igual você disse, né? Verbalizar. Elas precisam verbalizar e mostrar. E eu fico um pouco, às vezes, com medo das redes sociais, né? Porque, às vezes, você conta, igual você trouxe, a sua experiência. Pode ser que ajude algumas pessoas. Ou pode ser que outras não, né? Assim como, há pouco tempo, eu vi uma profissional, né? Trazendo sobre amamentação. Falando sobre a amamentação, o leite materno, a importância, né? E até então, tudo lindo que ela disse. Foi uma nutricionista. Mas para mim, eu fiquei pensando, a forma que trouxe, e para as mães, eu pensei, e para as mães que não conseguem amamentar? Como que elas vão ter esse olhar? Meu filho vai ser menos saudável porque eu não pude dar o leite materno, então meu filho vai adoecer, vai morrer, vai ser uma criança doente o tempo todo. É um recorte, não deixa de ser uma visão sobre aquele tema, né? Sim. Então eu falo que para chegar, as pessoas precisam um pouco ter mais cuidado para falar em rede social. E até nesse... Você complementar? Eu ia contar uma história que a minha mãe, ela gosta muito de vídeo do YouTube, né? Aí ela vai me falar alguma coisa assim, tipo... Canela é anti-inflamatório. Ela vai me contar a história. Aí ela fala, porque tem um médico lá na Bahia que falou que canela é muito bom pra isso que é anti-inflamatório. Eu falei assim, mãe, eu posso chegar, fazer um vídeo no YouTube. Eu sou médica fulano de tal. Eu realmente sou médica fulano de tal. E eu acho que, sei lá, cocô de galinha é muito bom pra sarar, sei lá, entendeu? Então, a gente tem que filtrar. O importante é filtrar sempre o que a gente tá ouvindo. Mas canela é anti-inflamatório? Que agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que canela é muito bom pra alguma coisa, que minha mãe bota canela em tudo. Olha. Ô, Lília, e mais do que isso, né? Filtrar é pesquisar também, né? Essas fontes. Outras fontes. Outras fontes, na verdade. Não sei falar? Até esqueci agora. Então eu vou falar. Pensei na canela.
Já que a gente entrou na temática do Setembro Amarelo, do suicídio, tem um dado aqui que no Brasil existem quase 14 mil casos de suicídio por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a Organização Mundial da Saúde. É importante falar sobre essa prevenção, sobre o autocuidado, sobre conhecer os seus sentimentos durante todo um ano, não só, né? O Setembro Amarelo ficou marcado por aquilo que a gente já trouxe no início da nossa conversa, mas tem essa importância latente de dialogar sobre isso durante todo o ano, né? É importante a gente falar de saúde mental o ano todo, não só da prevenção do suicídio, né? Eu acho que você trouxe dados aí importantes e eu acho que esse aumento talvez do índice, né, de suicídio talvez tenha a ver com recortes da população que tem aparecido agora, uma cultura que não era comum o suicídio e agora talvez tenha uma visão diferente, né, porque quando a gente pensa no Japão, o Japão é uma cultura diferente da nossa e lá o suicídio é visto de uma forma diferente do que aqui também. Então, por exemplo, lá é mais comum morte por suicídio do que por homicídio. E quando a gente olha isso, a gente tem que pensar não só naquilo que foi a gota d'água para fazer aquela pessoa fazer aquilo com ela mesma, mas um todo, né, da saúde mental em si, de não apenas falar de suicídio o ano todo, mas falar de saúde mental, de autocuidado, de olhar para si, de autoconhecimento, de saber o seu limite, de saber com quem falar, de procurar ajuda, de sair dos modismos, de sair daquele clichê, né, de não, você é tão bonita, para que você vai fazer isso com você? As pessoas bonitas adoecem também, né? Então, eu acho que mais falar de saúde mental do que de prevenção do suicídio. E fazer com que os profissionais de saúde, né, os profissionais todos de saúde, estejam aptos a lidar com pessoas que estão em sofrimento mental. Eu acho que isso vai fazer muito mais diferença do que falar só de suicídio, sabe? Ô, Ana, opa. Pode ir. Não, eu ia perguntar para a Ana agora, para complementar essa fala da Lilian, para que justamente a gente fala sobre o nosso olhar para a nossa saúde, e isso tem que ser prioridade, mas também orientar para que a gente tenha um olhar mais empático com o próximo. Muitas vezes a gente está diante de uma realidade muito perto, dentro da família, no ambiente de trabalho, na escola, enfim, está ali muito perto, e aí a gente fica meio sem saber o que fazer, né? A gente sabe que às vezes escutar é muito importante, mas a gente beira aquele limite de até onde eu consigo ajudar e até onde eu não consigo, até para preservar a nossa integridade, enfim. Então, qual conselho você daria para alguém que se vê nessa situação que pode ajudar? Então, o que essa pessoa pode fazer? Contar também com uma rede de apoio, né? Mesmo que, às vezes, igual eu sempre digo, eu não confio no meu familiar, mas eu confio num amigo, né? Eu não considero quem que é, né, sua família, quem você considera. Então, às vezes, quem você considera ali, falar, né? Verbalizar mesmo. Acho que essa é a principal palavra do dia. Verbalizar o que está sentindo. E para quem ouve esse relato, que essa pessoa pode, como ela pode ajudar nessa questão assim do limite de um especialista e de alguém que está dentro dessa rede de apoio? Qual que seria a melhor orientação? Porque a gente se vê nesses casos que deixa um pouquinho mais difícil essa situação, né? Sim. Às vezes, falar para o outro, né? Eu quero sua ajuda, né? Procure ajuda, um especialista. Eu não consigo. Eu quero te ajudar, mas eu não consigo. Vou estar com você. Mas né? eu estou com você. Eu vou com você te dar esse primeiro passo. E a gente tem os serviços de saúde que são portas abertas, né? Eu trabalho no CAPS, como foi dito. Ele é um serviço de saúde que é porta aberta e recebe pessoas em sofrimento psíquico intenso. Então, quando a gente acolhe as pessoas, eles passam por uma avaliação se a pessoa tem o perfil de estar ali no CAPS, mas é um serviço de porta aberta. Então, se uma pessoa tem esse tipo de pensamento, tem o CVV, né? Os hospitais, as UAS, e não só aqueles que estão próximos de você. Você pode procurar o serviço de saúde. Por isso que eu digo que eu acho que eu tenho certeza que os índices de tentativas vão melhorar se todos os profissionais da área de saúde estiverem aptos
a lidar com aquela fala, né? Não só do cair naquele clichê, mas você tá ótimo, você tá saudável, você é tão bonita, pra que você vai pensar nisso, né? Ajudar nesse caminho. Entender que é um adoecimento de verdade. E eu espero, meninas, que essa conversa que a gente teve no Bitar Podcast hoje seja um desses caminhos, né? Tanto para quem precisa saber como fazer para ajudar, quem está precisando dessa ajuda, saiba que existem esses caminhos e são caminhos muito perto de você. Você pode encontrar, eu não sei se CAPS é o nome que se dá a essa assistência no Brasil todo? Ou tem uma diferença? Centro de Atenção Psicossocial. Então, em todo o Brasil, através do SUS, Existe. as pessoas têm acesso. Eu queria que vocês me ajudassem a lembrar o telefone do CVV, que também é importante saber. Alguém? Eu acho que 188. 188 é o número que funciona 24 horas, essa ligação que vai ser atendida e você vai ter um espaço de conversa. Mas como a tecnologia tem avançado, no chat GPT que a gente estava falando há pouco, ele também pode servir como um grande aliado nesse caminho do combate à prevenção e essa atenção à saúde mental. Olha só, uma iniciativa que nasceu da parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, junto com organizações da sociedade civil, empresas de tecnologia, é um aplicativo que funciona de maneira anônima e gratuita, ou seja, você pode compartilhar ali coisas que você não teria uma dificuldade por se tratar da tecnologia, mas ele pode te dar um caminho. Como acessar essa alternativa? Ele foi batizado, inclusive, de Ariel. Tem até um nome para tornar mais fácil esse contato, que é através do podefalar.org.br. Dentro do site, você também consegue acessar o WhatsApp. Então, pode ser um primeiro passo, um caminho ali para quem quer ter esse cuidado, está precisando de uma ajuda mais emergencial, mas, claro, essas portas abertas para essa atenção que acontece lá na sala, na terapia, nessa ajuda que é muito importante. Olha só, a gente sempre gosta de fazer compromissos. Eu acho que o trabalho do CAPS ele precisa ter essa atenção, então já fica o convite, inclusive, para vocês voltarem até o compromisso nosso e não lidar com esse tema, assim como a gente já tem feito, né? A gente já falou de rotina aqui no Bitar Podcast, não só em setembro. Então fica o convite para vocês voltarem. Acho que quando a gente marcar uma nova conversa, se vocês toparem, claro, vai ser em casa nova. Então aí vocês vão conhecer nossa casa nova do Bitar Podcast. Mas desde já agradecendo muito a parceria de vocês, viu? Obrigada, foi ótimo. Foi super tranquilo. Foi um prazer estar aqui com Passou vocês. rápido. Passou rápido. Obrigada legal. pelo convite, tá? Pela disponibilidade. E de obrigado vocês. por essa sessão de terapia que a gente ganhou hoje, né, Rubi? Exatamente. Deu para respirar aliviado depois dessa conversa. Quem falou que ganhou? Eu não tô sabendo de nada ainda, produção. Me ajuda. Agora, a ansiedade aqui, ó. Mas eu espero que tenha ajudado muito. Muito obrigado pela participação. E para vocês, respirem aliviados. Ouçam esses caminhos. Ficou com alguma dúvida? Sabe que nossos canais estão abertos, @bitar.educação no Instagram. E tem também outros vídeos para você se deliciar, curtir no seu dia, no nosso canal no YouTube. Rubia, acho que é isso por hoje, né? Por hoje é isso. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até. Tchau. Tchau.